Você está lá fazendo seu quadrinho, fazendo ele bonitinho, concebeu ele, mas tá com dificuldades em fazer a capa. Eu me passei por isso durante o processo da Aegis, e aqui eu quero falar de algumas coisas, algumas ideias que me ajudaram, né, falar um pouquinho do processo criativo por trás da capa da Aegis para te ajudar a criar a sua capa do seu quadrinho também. Eu sou o Victor DCR e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Crass Conversa Oficial. Muito bem, a capa do quadrinho é justamente aquela porta de entrada para o seu projeto, para que o leitor se interessa para poder saber mais do que você tem a oferecer, para saber mais sobre a sua história, e é aquele momento, né, que você vai apresentar o seu projeto para ele. Até aí tudo bem, então tudo jóia. E justamente, né, algumas coisas que nós precisamos levar em consideração, que eu precisei levar em consideração no caso, foi de que, né, eu tive uma barreira muito forte daquela de, nossa, eu preciso fazer uma capa original, eu preciso fazer alguma coisa que não seja muita cópia de My Hero Academia, One Punch Man, quadrinhos da Marvel, DC, enfim. Eu tive essa barreira mental para tentar fazer alguma coisa original, sendo que eu estava totalmente errado. Afinal de contas, a Aegis é uma história de ação, aventura e de heróis. Então, já naturalmente, eu já sou ali agraciado, e de fato, eu sou agraciado mesmo por existirem esses quadrinhos, essas obras, esses mangás, enfim, eu sou agraciado por existir, porque eu posso usá-los como inspiração e também posso usá-los como referência para a criação da minha capa. E não tem problema nenhum em ser algo parecido ou algo que te lembre, nossa, essa capa me lembra tal coisa, nossa, isso aqui me lembrou tal coisa. Isso é bom, porque você gerou para com o público uma coisa de semelhança, a pessoa se sente confortável, se a pessoa já consome, melhor falando, aquele gênero, ela se sente confortável em saber mais sobre aquilo que você está apresentando ao público, apresentando ao seu leitor. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia, né, ter em mente na realidade, é não se preocupar em querer fazer alguma coisa original, mas se inspirar naquilo que tem estado em alta daquele gênero que você está produzindo e tenta colocar dentro para da sua história, da sua capa em questão. Da Aegis, por exemplo, a Aegis é um quadrinho de origem, né, de apresentação de universo, de apresentação de personagens, então eu me paupei muito nisso. De, na capa, apresentar qual é a função de cada membro da equipe. Por exemplo, o Ícaro, velocista, pose dinâmica. Helena, força bruta, né? Então uma pose de força, mostrando força. Renan, alguém mais tático, alguém mais melee, né? Ataque de longa distância. Então uma posição que assemelhe que ele esteja soltando um projétil, algum míssil. Então, pegar esses elementos, essas características de quem está na história, de quem leva a história à frente, é muito bom, e você também tem mais a liberdade de poder falar mais sobre os personagens daquela sua história, quando eles também estão na capa. Então, se você tem uma história, vamos supor, vamos pegar aqui, de exploração, um exemplo, e o seu personagem, ele é alguém que está indo atrás de um tesouro. Então faz sentido com que na capa eu demonstre o personagem em questão, o protagonista, pegando, né, indo de encontro a alguma peça, né? Eu posso fazer, por exemplo, ele agachado e a mão indo para o leitor como se ele estivesse encontrando alguma peça, encontrando alguma coisa que seja de valor, porque faz sentido. Afinal de contas, ele é um explorador. Então, quando eu coloco na minha capa esses elementos dos personagens, essas coisas que cernem a função do personagem dentro da história, também é um ótimo ponto de partida para eu poder conduzir a minha história, para eu poder conduzir, né, e criar, no caso, a minha capa. E justamente, né, no caso a Aegis, ela é uma história de apresentação, de origem, vou continuar aquele raciocínio de antes, então eu coloquei os personagens ali na capa, em posições ali, né, em posições triangulares, né, então eu tenho um olhar ali, tipo, que o meu olho vai deslizar sobre os personagens, e no final ali nós temos o título da história. Então ela vai começar pelo Renan, ela parte para Helena, vai para o Ícaro e termina no nome do logo da história em questão, que no caso é a Aegis. Então eu tenho esse deslize do olhar da minha pessoa
E uma coisa que me auxiliou muito na história, para que chamasse de fato a atenção, são as cores que eu optei por utilizar na capa. As cores são chamativas, então eu tenho o céu azul, o Ícaro amarelo, o Renan marrom e, para ter uma harmonia, a Helena, que tem características de cor neutra, a armadura cinza e o olho ali mais chamativo com o rosa. Então as cores já distante, por serem chamativas, por serem vivas, já vão dar essa atenção para o meu público que estiver passando naquela mesinha que tiver no evento, ou se ela estiver no scroll ali na rede social, ela vai parar porque vai ter alguma cor ali, alguma coisinha que chamou a atenção, então as chances de ela voltar para a sua postagem também são muito altas. Então apresente os personagens que você tem feito, apresenta, no caso, os personagens que levam aquele exemplar para a frente, né? Vamos pegar aqui séries longas, por exemplo. Vamos pegar aqui, tem uma capa lá de Demon Slayer, e naquele volume em questão é o Rengoku, que é o personagem focado naquela história, naquele arco em questão. As chances do Rengoku estar na capa são altas, porque ele é alguém que, naquele volume, leva a história para frente. Os acontecimentos dentro daquela história são em volta dele. E talvez eu tenha falado justamente daquele arco do Mugen Train, volume 8. Toda a nossa solidariedade ao nosso churrasqueiro. E como a Aegis é uma história de herói, até vou ressaltar o que eu já falei anteriormente, cada herói tem uma habilidade, tem um superpoder, tem algo pelo que ele se destaca. Então nada mais justo de que eu colocar personagens ali fazendo poses de ação de acordo com a sua habilidade. E uma coisa que eu utilizei muito nessa capa foi o seguinte: na frente eu coloquei cores mais chamativas, né? Azul, amarelo, marrom, né? Rosa, né? Um cinza para dar um equilíbrio, né? Então eu usei cores ali mais visivelmente que chamam a atenção. Então, por exemplo, eu tenho o amarelo e o azul, que são cores vivas que chamam a atenção. Eu tenho o cinza com o roxo para dar o equilíbrio. Então eu tenho uma harmonia de cor ali, né? De cor neutra com cor frente, cor quente e cor fria. Então gerou-se então aquela, né, harmonia cromática. Até aí tudo bem. Então, na capa, vocês podem ver, eu utilizei muito cor azul no céu. Mas na contracapa, eu já acabei utilizando mais um pôr do sol, cores laranja, né? Porque remete que a capa é o início de uma aventura e na contracapa, o término daquela aventura. Então, é justamente o ciclo do dia. Começou o dia, terminou o dia. Então, começou a história na capa, terminou na contracapa, já era. Então eu posso fazer essa ideia de fechar o ciclo bonitinho, usando essa analogia de capa, abertura, contracapa, encerramento. E como a Aegis é um tributo ao gênero Tokusatsu, ao Kamen Rider, a Metal Hero, Super Sentai, Ultraman, séries Tokusatsu de forma geral, é muito comum que os episódios, ainda mais séries setentistas, oitentistas, até mesmo as noventistas também, comecem a história no dia e terminam aquele confronto no final do dia. Então eu também tenho essa correlação com um padrão de roteiro, padrão de produção dessas séries também. Então eu consigo adaptar ideias, né, padrões de produção dentro da minha capa, dentro da luva que fica ao entorno do meu miolo, que é a história. Então, eu concebi a capa e a contracapa justamente com essa ideia de início de aventura e término da aventura. De início do combate, tranquilidade ao término dele, que a missão foi concluída, né? Que, ok, deu tudo certo, né? Então tem essa sensação na contracapa de solitude, né? De descanso, né? Então eu transmito essa mensagem e essa sensação para quando a pessoa termina a história e fecha o volume, tenha essa coisa em mente também. Então a capa, além de ser algo muito chamativo para o seu projeto,
ela é alguma coisa também que diz respeito e, no caso, ela dá ênfase à sua história que está dentro dela. É como se fosse uma luva, é uma proteção para aquilo que vende, aquilo que está no interior dela, melhor falando assim. Então, essas foram algumas ideias que eu utilizei ao meu favor para conceber a Aegis e que eu espero também que tenha te ajudado. Isso também não serve só para a capa do quadrinho, mas também serve com a ilustração de uma forma geral. Pode ser a ilustração da própria capa, qual foi o tema deste vídeo, pode ser uma ilustração de capítulo, uma ilustração, sei lá, que você queira fazer de alguma história ou de algum personagem que você goste, que já exista de uma história de terceiro. Então, tudo dá para ser aproveitado, tudo dá para se usar dentro da criação e concepção de ilustrações. E eu também queria aproveitar e falar que a Aegis está em campanha de pré-venda. Saiba mais sobre o projeto aqui no link da descrição, no comentário fixado, lá no editoracras.com.br para saber mais sobre o que se trata dessa Aegis. E quem adquirir nessa leva de pré-venda vai também ter itens exclusivos e limitados. E o item, até então, é um cartão postal feito pelo Jason Santos do Instinto Mangaka, o nosso glorioso Tom Cruise brasileiro do Instituto Mangaka, e apenas quem adquirir nessa leva de pré-venda que vai garantir este cartão postal na faixa. Você não vai pagar nenhum centavo a mais para ele. Comprou na pré-venda, adquiriu na pré-venda, ganhou este postcard. E aproveitando que já é época de festas, época de Natal, já também garante um exemplar para presentear alguma pessoa que você goste também com essa história de ação e aventura, que eu tenho certeza que você vai se divertir ao ler essa história de apresentação de universo, de origem dos nossos heróis aqui da Cras. E claro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso seja novo, que é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu sou o Victor DCR, meu Instagram é VictorDCRArt. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais um vídeo no canal Cras Conversa Oficial. Nos vemos no próximo. Quero ler os comentários de você aqui embaixo, hein? Não vacile, não na mole. Deixe aqui o seu comentário, que eu quero muito ler e interagir com vocês aqui também, tá bom? Um beijo, pequeno beijo, um abraço, pequeno abraço, se cuidem e valeu!